Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches. Estamos aqui tirando as dúvidas, perguntas e respostas, com base no livro do professor, o Manual de Prática em Direito Imobiliário. Esse livro é o livro mais vendido de direito imobiliário no Brasil. Tenho a honra de ser o autor desse livro. Muito feliz por isso. E em comemoração a isso, muitos alunos, professor, por que você não grava alguns temas, algumas dúvidas que nós temos? Aí, vários alunos relacionaram esses temas e nós vamos tirar essas dúvidas aqui para você com muito carinho, tá bom? Vamos começar pelo primeiro tema, então. O primeiro tema é, existe essa ação de indenização contra o locador? É possível isso? Então vamos entender melhor o fato. O Brasil, ele segue a jurisprudência muda constantemente e surge de 10 anos para cá uma ação nova. Uma ação que é chamada Ação de Indenização de Fundo de Comércio. Nós temos no Brasil, segundo a Lei 8.245 de 91, que é a lei do inquilinato, nós temos lá dentro da lei, na parte processual, nós temos 4 ações. A primeira ação é a chamada ação de despejo, a mais conhecida, despejo por falta de pagamento, despejo por denúncia vazia. Vários motivos, nós temos mais de 36 espécies de despejo, ou 36 teses para usar uma ação de despejo. Lembrando que a ação de despejo tem o grande objetivo de reaver o imóvel e rescindir o contrato de locação. Esse é o grande objetivo da ação de despejo. Quando for da ação de despejo, sim, é a ação mais conhecida, mas nós temos a segunda ação. A segunda ação é a ação consignação de pagamento de aluguel. Toda vez que eu queira pagar aluguel, não encontre o dono, o locador, eu posso depositar em juízo. Ou tenho dúvida para quem pagar. Muitas vezes eu tenho dúvida para quem pagar. Está em local incerto ou não sabido, então eu vou depositar em juízo. A terceira ação locatícia é a ação revisional. É uma ação que o inquilino pode usar para diminuir o valor do aluguel e o locador pode usar para aumentar o valor do aluguel, a chamada de ação revisional. Nós temos também a quarta ação prevista na lei, dentro da lei, que é a ação renovatória. Eu, inquilino, quero renovar o contrato, o locador não quer, ou pelo menos demonstra que não quer, eu vou buscar o judiciário. Tem nos requisitos um contrato de 3 anos, ou melhor, um contrato de 5 anos, tendo o comércio no mínimo na mesma atividade de 3 anos, então 5 anos de contrato, 3 anos na mesma atividade. Também o contrato sendo escrito e determinado, eu posso buscar ao judiciário para que o judiciário renove esse contrato. Então é a chamada ação renovatória. Então também ação importante. Lembrando que eu só posso ingressar com essa ação renovatória quando eu tenho todos esses requisitos, 5 anos de contrato, não é um contrato de 5 anos. Pode ser vários contratos que é a somatória de 5 anos. Então a soma dos contratos. O contrato tem que ser escrito por prazo determinado e também eu só posso ingressar com essa ação no último ano do contrato, 6 meses antes do final. Esse é um prazo importante. Então, são as 4 ações locatícias mais conhecidas. Mas o Brasil inova sempre. Nós trabalhamos com jurisprudência, são julgados. E aí vem dos Estados Unidos, uma ideia que surgiu nos Estados Unidos, que é a indenização de fundo de comércio. E aqui o Brasil, nesse momento, a aceitação é total. A Justiça reconhece a ação de indenização de fundo de comércio. O nome realmente é esse, Ação de indenização de fundo de comércio. Não é a ação de ato ilícito, a ação de danos morais, não. É a ação de indenização de fundo de comércio. Vou repetir, essa ação é jurisprudencial e doutrinária. Ela não aparece na lei, eu mencionei no meu livro, Ela não aparece na Lei 8.245 de 91, mas é uma ação importante, uma ação pertinente. Uma ação que o locatário, quando perde o seu comércio do dia para a noite, porque o locador vendeu o imóvel sem respeitar o direito de preferência, ou pedir o imóvel de volta, pode o inquilino, o locatário, comercial, ingressar com uma ação que chama ação de indenização de fundo de comércio. O grande objetivo dessa ação é realmente o autor da ação, o locatário, ter a declaração no judiciário de uma indenização. Por quê, professor? Para que ele consiga de certa forma, ser indenizado dos prejuízos que foram causados. A lesão, Imagina você tem um comércio há 10 anos, chega o locador e fala, sai do meu imóvel, devolve para mim. Você, inquilino, que tem um comércio há 10 anos, seja um posto de gasolina, seja um lava-rápido, seja um estacionamento, seja um restaurante, seja um cabeleireiro, seja um mercado, seja o que for. Fato é
que essa situação vai estar prejudicada. Ela vai gerar um prejuízo ao inquilino. Pô, você vai perder um comércio de 10 anos. Ah, mas é direito do locador. A discussão é essa. A grande discussão da jurisprudência, pô, depois de 10 anos você quer vender o imóvel, depois de 10 anos você quer o imóvel de volta. Ah, professor, então peraí, o locador não tem direito. Não é isso, né? É que a Lei 8.245 de 91 é a lei do inquilinato. É para proteger o inquilino, ele é a parte mais frágil nessa relação. Nós sabemos que tem inquilino que age com abusividade, destrói o imóvel, então nunca dá para proteger um lado só. Mas o sentido da jurisprudência não é o professor Júlio falando, a jurisprudência é proteger o inquilino. Porque quem mais emprega no Brasil não são as grandes multinacionais, mas sim os pequenos comerciantes. Então você emprega 5, o outro emprega 12, o outro emprega 20, e nisso a gente emprega muito no Brasil. Tá? Então é importante deixar claro aqui qual o objetivo dessa ação. Professor, a ação de indenização de fundo de comércio contra o locador, o proprietário, qual que é o valor que eu vou pedir nessa indenização? Depende do caso concreto. Primeiro você tem que saber quanto que vale o seu ponto comercial. Você sabe quanto que vale? Existem várias formas de calcular. O professor que é atuante e perito nessa área, normalmente os peritos, quando fazem o cálculo de avaliação de ponto comercial, existem várias formas, tá? Não estou defendendo aqui só essa, existem várias outras formas de calcular. Mas uma forma que eu vejo muito, sim, é a chamada forma do cálculo. Como que é feito o cálculo? Eu pego lá o valor líquido que você ganha nesse comércio, vezes 15. Esse é o valor base do seu comércio. Quanto dá a pizzaria? R$1.000? Vezes 15, 15 mil reais. Então minha pizzaria vale 15 mil reais? O valor base da sua pizzaria é 15 mil reais. Porque R$1.000 é o valor líquido. Ah, eu faturo 15 mil por mês, vezes 15. É o valor base. Eu posso somar isso, expectativa de crescimento, maquinários, estoque, aí vai. Mas o valor base é esse. Existem várias formas de calcular, mas para você ter uma ideia quanto vale seu estacionamento, seu lava-rápido, sua lanchonete, 15 vezes 1, valor base. Depois entra o estoque, entra a expectativa de crescimento, é uma das formas utilizadas para calcular, tá bom? Esse é o valor pedido. Mas cuidado, existe sim as teses de defesa, né? Quais são as teses de defesa do locador? O locador tem várias defesas que ele pode usar. A declaração de imposto de renda, desapropriação, que não caberia indenização de fundo de comércio, talvez o imóvel está em ruínas, né? Está caindo, então também ele poderia alegar isso. Tem várias teses e defesas que o locador poderá apresentar nas respostas do réu, tá bom? Quer saber mais sobre direito imobiliário? Então venha conhecer o direito imobiliário focado na prática. Eu espero você.